Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, sempre de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Estamos também na TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Visite nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, o WhatsApp é 974012235 e ainda um telefone que fica à sua disposição, 5052-6622. Participando desta edição de Gente que Fala, Dr. Fernando Davanzo, que é cirurgião dentista. Dr. Fernando, prazer tê-lo aqui. O prazer é todo meu e espero poder contribuir com esse assunto que é bastante engrandecedor ao público em geral. O senhor, como cirurgião dentista, é especialista em tratamento de lesões na face? Sim, exatamente. Essa é a especialidade, na realidade, chama-se cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Aí eu não conseguiria falar. É muito complexo, mas a gente começa tratando desde das fraturas de face, que é o que a especialidade nos permite, e que nos leva também aos acidentados e também às deformidades de face, e mais recentemente, nos últimos 10 anos, uma interface muito paralela à otorrino, à cabeça e pescoço, que é o tratamento da apneia obstrutiva do sono, com a cirurgia ortognática. Tudo que o senhor falou é interno ou tem aparente também? Não, o trauma de face, o ideal é que ele seja feito o mais internamente possível, deixando menos sequelas na face do paciente. Mas quando as lesões são muito extensas, aí a abordagem pode ser extrafacial também. Doutor Perbois Lacerda Sampaio, prazer tê-lo aqui, doutor Perbois. Prazer é meu. Já estou ficando um pouco freguês aqui, não é? Ótimo, ótimo. Então, os assuntos aqui, eu aprendo muito mais com vocês do que venho ensinar alguma coisa. Eu estou tentando, como ele, cirurgião bucomaxilofacial, eu estou ensaiando para falar otorrinolaringologista. Né? O senhor é diretor da Clínica Facial. É, um dos. Um dos é ótimo. E daqui a pouco a gente fala sobre o livro Felicidade, Medicamento Controlado para a Alma. É isso mesmo? É isso aí. Ministério da Sabedoria adverte: o uso desse medicamento pode trazer o seu bem-estar e causar dependência. Dependência, é. Maravilha. Deus queira que cause. Ser feliz é uma obrigação da gente. A pessoa infeliz não transmite nada bom para quem está perto. Então, a felicidade é uma coisa necessária. Doutor Fernando, doutor Perbois trouxe 3 exemplares. Um é do senhor, que eu deixo já nas suas mãos. O outro é da doutora Célia Roesler. Prazer tê-la aqui, doutora Célia. Prazer é todo meu, agradeço muito o convite. A senhora é vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da Academia Brasileira de Neurologia. Exatamente. Especialidade neurologista, lógico. Sou neurologista com especialidade, sou cefaliatra também, que é uma especialidade recentemente reconhecida, né? Como especialista em dores de cabeça. Repete para mim. Cefaliatra é aquele médico neurologista que trata dores de cabeça. Que existe mais de 200 tipos de dores de cabeça. Como é que a senhora analisa que cada vez tenha mais especialidades, mais detalhes nessas especialidades todas que vocês perseguem assim com uma vontade de resolver os nossos problemas de paciente? É porque, por exemplo, na minha área, que é neurologia, é uma área extremamente extensa. Você não consegue estudar tudo muito bem. Então, você tem que escolher os assuntos que você tem mais afinidade. Eu falo assim, o que eu trato, eu estudo muito. Eu não vou tratar o que eu não estudo. Então, eu não vou tratar doenças musculares, mas tenho aquelas que eu trato e estudo bastante para poder tratar bem. Doutor Marco Cuxa, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Pronunciei corretamente? Sim, é difícil. Em húngaro não é isso, Kuxer é em português. Por favor. Em húngaro é diferente. Vamos limitar aqui ao nosso país. O senhor é cirurgião de cabeça e pescoço, a tua especialidade é bem próxima da doutora Célia? A minha especialidade, na realidade, é diferente de todos eles. Eu sou uma interface, que eu sou um cirurgião que atuo na área do otorrino, atuo na área da bucomaxilo,
erroneamente, os pacientes vêm para nós por causa de cefaleia, porque é cirurgião de cabeça e pescoço, então ele tem de cabeça, então ele vai tratar dor de cabeça. Sim. E não é o caso Por que nós que acabamos... erroneamente? Porque ele acha que, como está escrito cabeça e pescoço, eu trato Cirurgião tudo. de cabeça e pescoço, o senhor é Amplo, expert. expert. E aí vai, aparece lá e você faz, manda às vezes, pede os exames iniciais e encaminha o colega para ele tratar corretamente, porque cefaleia, desde que eu aprendi na faculdade, já faz algum tempo, eu fiquei abismado, falei, quantos tipos tem? Eu só sei reconhecer uma quase, então a gente tem que ter um especialista. E cabeça e pescoço está mais envolvida com a parte de câncer, o câncer de boca, língua, câncer de tireoide, e a parte de trauma nós não fazemos, nós deixamos para os colegas. E nesse caso específico, o doutor Fernando tem que encaminhar para o senhor. Quando ele vê que passa o câncer, do trauma... Passa. Isso é até feito perante um acordo entre o Conselho Federal de Medicina e Federal de Odontologia. Hoje é muito bem específico o que um bucomaxilo faz até o limite dele. E nós utilizamos do conhecimento do bucomaxilo para realizar nossas cirurgias. Então, hoje, todo o tratamento de câncer é um tratamento multidisciplinar. Não tem mais, que a doutora Célia falou muito bem, não dá mais para eu atender tudo e fazer tudo. Eu tenho que me coligar no tratamento, com isso eu otimizo o recurso, curo melhor os doentes, e é isso que eu vejo no meu instituto. E o que é o ICESP? O ICESP é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, é o braço oncológico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP. Como diretor, nós temos o professor Paulo Hoff, e isso foi um grande avanço, acho que para a oncologia do Estado de São Paulo, para o serviço público, pois nós somos uma entidade que só atende SUS, não tão como outras entidades que envolvem tratamento com a rede privada e rede pública, não, nós só atendemos SUS. Hoje, na minha área, nós fazemos cabeça e pescoço mais de 850 cirurgias por ano, e isso é importante. Doutor Perboa, o senhor disse ao doutor Perboa que já tem o livro Felicidade. Doutor Fernando, doutora Célia, doutor Fernando. Muito obrigado, doutor Felicidade, que o doutor Perboa já... que ele informou que já tinha... Eu fiquei de olho no... Felicidade hoje é obrigatório. Como é que chega a felicidade, doutor Perboa? Ela é um estado interior, mas que você pode estudar, treinar. Para isso tem a psiquiatria e várias outras especialidades que contribuem. Uma pessoa infeliz, ele é um câncer dentro de uma equipe. Então, a gente não convive bem com uma pessoa que está infeliz. Como é que ele pode doar-se? Como é que ele pode ajudar o próximo em volta dele se ele está infeliz por dentro? Então, deveria ser obrigatório ter a matéria, estudar o conhecimento, como se constrói a felicidade. Os psicólogos e psiquiatras são as pessoas que talvez mais sejam habilitadas a ajudar os grupos. Mas deveria ser uma discussão obrigatória na família e na escola, desde cedo. A pessoa tem que ter a opção de ser feliz também, ela tem que escolher ser feliz. E como é que ela escolhe? Fazendo aquilo que ela gosta, procurando viver de acordo e fazer as coisas que dê prazer. Não é verdade? Tão simples assim? Tem que se esforçar, não é tão simples, simples, sim. mas você tem que se esforçar. Se esforçar. Fácil é ser infeliz, você reclamar de tudo. Não é Doutor verdade? Fernando, é fácil, doutor Fernando? Bom, alguém já nos disse há muitos anos que para cada dia basta o seu mal. Mas, às vezes, é difícil a gente viver só o mal do dia, né? Jesus Cristo falou lá atrás. Então, todo dia a gente tem a preocupação de hoje, a preocupação de amanhã, mas acho que um pouquinho da felicidade é você aproveitar o seu dia. O dia de amanhã pode ser maravilhoso, como não? Não nos pertence. Doutor Perboa, rinoplastia. Quando eu digo rinoplastia, eu fico meio perdido aqui na... Eu também. O nariz é o centro da face. Sim. E ele é muito complexo, a parte interna. A parte externa é o que menos... É a parte menor que a gente vê, que está visível, mas a parte de dentro dele é conexões as mais variadas para os seios da face, para a respiração, para tudo, em suma. Aqui se encontram várias especialidades. A gente tem que ter uma equipe variada, porque um profissional só dominar tudo que tem aqui na face, nem pensar. Aqui tem várias especialidades, como vocês acabaram de ver. Então, é uma equipe que nós temos que viver de mãos dadas para ajudar melhor o paciente. Mas a rinoplastia é estética, reparadora? É estética e funcional, é reparadora também. Em uma grande parte dos casos, e o Brasil é campeão mundial hoje em cirurgia plástica, nós superamos os americanos agora.
né, nos 2 últimos anos. O número de cirurgia plástica no Brasil, não existe mais nenhum país que bata, que supere. Então, não é porque a brasileira ou o brasileiro seja... É porque é um povo que eu acho que não tem ninguém igual no mundo, porque aqui é a mistura de tudo. É lindo o Brasil. Ele veio o povo negro, o povo asiático. Aqui, essa mistura que nós temos é muito bonito. Então, você tem tudo aqui. O cirurgião plástico daqui, ele termina a formação dele e não tem quem bata nele. Ele é um cara espetacular. Mas a rinoplastia em si, a que se refere aqui na nossa pauta, ela é reparadora internamente. Ela, a necessidade sim. é isso. Isso. As pessoas, E quando estética, procuram... a parte mais de fora. Mas se ela tiver uma tortuosidade, por exemplo, por um acidente ou por uma deformidade, a cirurgia, a rinoplastia pode ter um objetivo maior para a função. A estética vem atrás. Mas, como essa cobrança hoje da beleza, hoje a beleza vende. Você não vê uma atriz, um reclame de alguma coisa na televisão que não capriche pela beleza em cima. Então, é uma exigência tão grande da sociedade que a busca, muitas vezes, é importantíssima, profissionalmente. Vai chegar no Dr. Fernando, né, CNC? Aqui chega tudo, meu. Tem as especialidades que chegam aqui no centro da face, são os 4 todas. que estão aqui tem muita interligação. Se encontra, seguramente em centro cirúrgico a gente se encontra bem. Doutor Marco. Se encontra, todo dia eu tiro um câncer de nariz e tenho que chamar a plástica reparadora. Então, quer dizer, não só que quando nós fazemos o câncer, tratamos o câncer, tentamos retornar à forma mais próxima do original, para ter melhor qualidade de vida. E nós temos que ter o auxílio do grupo de otorrino, cirurgia plástica, que é essa medicina integrada, né? Não é mais aquela, eu sou médico todo poderoso. Não tem. Hoje você tem que dividir a responsabilidade. Não só entre os médicos, mas para reabilitar um doente, você depende de fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Hoje o trabalho é de formiguinha para você avançar e avançar muito. Doutora Célia, quando uma dor de cabeça faz com que eu procure a senhora? Quando ela começa a se tornar muito frequente, que afasta você das suas atividades normais. Para começar, se você começar a tomar analgésico já 2 vezes por semana, já está na hora de procurar ajuda, porque você já está fazendo uso abusivo de analgésico. 2 vezes por semana? 2 vezes por semana já a senhora é um exagero? Já é um uso abusivo de analgésico. Para as pessoas hoje em dia que que brasileiro isso? não se automedica, né? Brasileiro não se automedica. Tem um concorrente de vocês que o brasileiro não consulta, que é o Dr. Google. Fora, eu falo que o terreno da dor de cabeça é um terreno sem dono. Sim. Todo mundo trata a dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, você está no cabeleireiro, a manicure tem um analgésico na bolsa. Você vai na vizinha, estou com uma dor de cabeça, tem um remedinho, todo mundo tem. E você vai na farmácia, você pede um remédio, ele dá para enxaqueca, nem sabe se ela tem enxaqueca ou não. Então, aí que mora o perigo. E o que acontece? Se você toma 2 analgésicos 2 vezes, ele vai se tornando cada vez mais frequente, até aquela dor de cabeça, que era episódica, que era uma vez ou outra, se transforme em dor de cabeça diária. Mas quem tem necessidade de tomar 2 analgésicos na semana, talvez nem perceba que reduz este tempo, ao invés de 2, passa para 3. Exatamente. Em poucos meses, vai estar tomando analgésico todos os dias. Qual é a diferença, eu tento entender, de uma dor de cabeça e uma enxaqueca? Cefaleia é tudo, não é? Cefaleia e dor de cabeça são sinônimos. Sim. Existem mais de 200 tipos de dores de cabeça. Tem as primárias, que a própria dor de cabeça é a causa da doença. Então, a dor de cabeça a primária, a dor de cabeça é a doença. As secundárias é quando o paciente tem uma doença que causa dor de cabeça, que seria o caso de um câncer, de um aneurisma, de uma sinusite, de uma disfunção temporomandibular. Então, um problema de coluna cervical. Então, essa é uma secundária. Agora, a enxaqueca das cefaleias primárias é a mais conhecida. É aquela dor de cabeça que todo mundo vem acompanhada, dura de 4 a 72 horas.
ela vem acompanhada, pode vir de náuseas, vômitos, intolerância à luz, a cheiro, a movimento. E ela pode se tornar incapacitante, porque ela começa fraquinha e vai ficando muito forte. Então, a enxaqueca que está entre as 20 doenças mais incapacitantes. E a cefaleia tensional, que é aquela que acontece porque você dormiu mal, ou porque se trabalhou muito, ou porque passou nervoso, que é a mais comum, que todo mundo já teve pelo menos uma vez na vida, ou porque bebeu muito. Essa cede um analgésico comum e ela é esporádica, então é tensional episódica. E quando a pessoa tem consciência de que deve procurar a doutora Célia, estou com essa dor de cabeça, não passa, quando? Eu quero entender esse mecanismo da gente O ter mais que sério procurar. é assim, aquela dor que era igual se torna diferente. Aquela dor que muda, piora com tosse, com espirro, com esforço físico. Aquela dor que vem acompanhada de perda de sensibilidade, às vezes na mão, na face, que antes dela acontecer... A cefaleia provoca perda de sensibilidade nas A dor de extremidades. cabeça pode acontecer isso se ela pegar algum vaso cerebral. Então, essa contração desse vaso, ele faz com que diminua a sensibilidade do lado que estiver contraído. Outra coisa que pode fazer com que ele... Quando o paciente fala assim, essa é a pior dor que eu tive. Quando ele fala, é a pior dor que eu tive, você tem que investigar. Existe uma dor também que você tem que investigar sempre, que é importante as pessoas conhecerem, é a cefaleia orgásmica. É aquela dor que o paciente... É uma dor súbita, lancinante, mais comum em homens, que acontece na hora do orgasmo. Então, essa dor pode ser até um aneurisma e pode ser uma dor de cabeça primária, que tem tratamento. Então, muitas vezes a pessoa, por vergonha, não quer contar, começa a evitar ter um relacionamento por causa dessa dor. Então, tem que procurar ajuda e tratar. A senhora acha que Vou alguém... botar o nome nela, corta barato. É verdade. E uma Ninguém só vai que- procurar a senhora por um problema como esse. E outra muito importante, que também é mais comum nos homens, que já foi chamada de cefaleia suicida, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é a cefaleia em salvas. Que essa, até hoje, nós recebemos paciente nas nossas clínicas sem diagnóstico. E é a dor de cabeça mais forte que existe. É como se um ferro em brasa perfurasse o crânio. O paciente, na hora da crise, o pálpebra cai, o nariz entope, e ele dá murro na parede, ele não consegue parar quieto, porque essa dor pode durar de 8 a 15 minutos, e ele pode ter 10 crises num dia. Então, já foi chamada de cefaleia suicida. E você tem que tratar. E ela é sazonal, ela acontece uma vez por ano, mas pode durar 3 meses. Então, é cefaleia em salvas. Doutor Marco Cuxan, setembro está terminando. O que foi feito, quais as ações que foram feitas neste mês de setembro, por ser considerado o mês internacional do câncer de tireoide? Nós, da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço, antecipamos. Nossa realidade, fizemos uma ação chamada Julho Verde, e nesse mês nós fizemos a campanha alertando sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço, juntamente com o câncer de tireoide, que a minha especialidade trata e opera. E nessa campanha, nós fizemos campanha a nível... Tentamos fazer uma campanha a nível federal, mas o ex-ministro da Saúde não nos deu resposta para ajudar nessa campanha. Não vai dar mais. Também não preciso mais de uma resposta dele. E nós temos uma campanha, não foi muito na mídia, mas conseguimos, através de Facebook, que é a outra mídia, e conseguimos chegar a várias pessoas. Acho que deu 500 mil acessos, tudo foi bom. Eu costumo dizer sempre aqui no nosso Gente que Fala, que o brasileiro não faz prevenção para nada, nada. Verdade. Esse é um negócio que ninguém sabe o que é prevenção. A doutora Célia fez toda essa referência à cefaleia, a dores de cabeça, mas no caso específico de tireoide, né, existe algum sintoma que possa levar a pessoa ou só quando chega no senhor é que realmente tem o diagnóstico? Não, ela pode
Hoje, quem mais faz diagnóstico de alterações da tireoide são os ginecologistas, para o lado feminino. Como eles têm uma rotina de passar pelo menos uma vez ao ano, eles acabam tendo uma série de exames. Dentro desses exames, eles acabam encontrando uma disfunção tireoidiana, quer dizer, ou a tireoide está funcionando a mais ou está funcionando a menos. A maior parte das vezes está normal. Eles acabam pedindo também ultrassonografia e acabam descobrindo o nódulo. No ultrassom, na população brasileira, você tem em torno de 60% a 70% de nódulos. Se pegar essa sala aqui, 10 pessoas, 15, 20, pelo menos 70% vai ter um nódulo a mais quando a pessoa tem mais de 35 anos. E é mais frequente em mulher. O nódulo pode ser pequeno, 2, 3 milímetros, até nódulos grandes. O nódulo grande é aquele que, quando você está andando na rua, a pessoa está tomando café do lado ali na padaria, você vê subir o gogó e uma bola do lado do gogó subindo e descendo. Esse é fácil de fazer do autoexame. Difícil é esse nódulo pequenininho de 5 milímetros. E o que faz, quem faz diagnóstico é o ultrassom. Então, assim, se você mora numa área que várias pessoas da torre, não parentes, tiveram nódulos, você, com prevenção, vá e faça um exame de ultrassonografia. Converse com o seu médico, ele vai examiná-lo, palpar a tireoide e dizer, ó, você tem chance de ter nódulo. Isso tem várias áreas, principalmente hoje, que a gente sabe mais política ambiental, né, Fernando, que você já está aí conversando conosco, tem áreas determinadas que têm mais incidência de nódulos, principalmente próximo a polos petroquímicos. Mas quando o senhor fala que é mais fácil na mulher, a mulher, a gente acabou de dizer, faz a sua prevenção. O homem sai do pediatra e vai ao geriatra. Né? Quando vai, né? Não vai. Mas é levado, né? Mas neste período, é isso que essa prevenção para o homem é complicada, porque ele não, porque você falou, ele não procura um médico. Hoje, com o aumento da incidência de doenças cardiovasculares, né, pressão alta... Se ele for médico, ele procura menos ainda. E menos ainda, não vai de jeito nenhum. Aí, quando você vai no cardiologista, hoje também é rotina do grupo dos cardiologistas fazer a avaliação da tireoide, porque também influi em arritmias, doenças cardiovasculares, que são importantes saber como está a tireoide. E o endocrinologista é o especialista da tireoide, como todas as glândulas, mas as pessoas procuram por obesidade. E a obesidade também está relacionada à disfunção da tireoide, principalmente a formação de nódulos e, às vezes, formação de câncer, por um metabolismo diferente que a pessoa tem. A gente, no interior, quando vê alguém acima do peso, já fala, ele tem problema na tireoide. Não é Mas nem verdade. Tem um problema da boca mesmo. E eu tenho o hábito, tem, né? todo paciente de primeira vez que entra na minha sala, se ele não tem exame, ultrassom de tireoide, eu peço de rotina ultrassom de tireoide e abdômen. Porque, às vezes, o paciente está tabagista por causa de bexiga, pólipo na bexiga. Mas eu peço de rotina e pego muito em homens, 35 anos, com carcinoma papilífero de tireoide. Está cada vez mais comum mesmo. O aumento do câncer de tireoide foi também pela busca ativa. Como a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, tem convênio. Até agora, que a turma não tem esse desemprego, com desemprego vão cair o assistencial. Mas, assim, nós temos... no São Paulo é a 4ª cidade no mundo em tumores de tireoide. E isso ela perde para a Coreia, Seul, que é o país do mundo com o maior índice de câncer de tireoide, mas aqui em São Paulo a incidência é grande, pela essa busca ativa, justamente o ultrassom. Esse câncer ele pode ficar quieto na sua vida, a vida inteira, até você morrer, mas ele também pode evoluir. Quem é o bom e o ruim, nós não conseguimos separar hoje em dia, então você tem que operar todos. Na dúvida. Na dúvida, melhor que você, com uma cirurgia, cura. Você não precisa fazer químio, não precisa fazer rádio, no máximo fazer uma iodoterapia, quer dizer, que não vai mudar em nada a curva de sobrevida, os anos que a pessoa tem que viver. Doutor Fernando, quando a gente fala em lesões na face, né, a gente imagina que seja sempre em decorrência de algum acidente. Existe outra forma? Porque diz que hoje cresce o número de tratamentos para lesões na face. Então, eu quero... Que tipo de lesão? Só quando há um acidente? Só quando há Sim, perfeitamente. algo nesse sentido? Na realidade, é muito amplo, porque quando a gente chama de lesões na face, ela pode vir desde do acidentado de face, como as lesões tumorais, como o colega foi muito claro, mas as nossas lesões faciais, na nossa especialidade, se restringe basicamente ao trauma de face,
ao atendimento o mais precoce possível desse acidentado, que evolui também para as disfunções maxilomandibulares, onde o tamanho das arcadas não se coincidem, ou elas estão ou a parte de baixo, que é a mandíbula, muito para frente, ou a maxila muito para trás, que você não tem uma coordenação da mordida. E isso gera uma instabilidade na articulação temporomandibular, que a doutora citou um tipo de cefaleia que é de origem miofacial, ou seja, uma disfunção da boca, da própria mastigação, e que leva a uma disfunção das articulações e que pode ser um gatilho para algum tipo de cefaleia. Esse problema de articulação, ele provoca a cefaleia? Provoca, e é bastante comum, porque você acaba tendo muito tensionamento dos músculos, principalmente da cabeça e temporal, que se insere na mandíbula, e outros grupos que acabam gerando esse tipo de dor, às vezes difícil de diagnóstico, inclusive. O senhor, como especialista em tratamento de lesões na face, quando está no trânsito, assim, que o senhor passa ao lado de um motoqueiro, normalmente o motoqueiro passa ao seu lado, né? Isso. Você já diz assim, Deus te proteja, você vai chegar no meu consultório. São os que estão mais propensos? São os mais propensos, mas assim, não podemos negar que essa incidência diminuiu drasticamente. Porque a partir de 1990, sim, porque aqui em São Paulo mesmo, eu trabalhei em hospitais públicos e não se existia o cinto de segurança como obrigatoriedade. E também não se existia o capacete como obrigatoriedade. Então, aqui no Fraturas da Lapa, Hospital Geral de Taipas, mesmo no HC, os colegas que estavam lá, o índice de fratura de face era de 15 a 20 por dia. A ponto de a gente mostrar isso, às vezes, esse índice fora do país. E uma vez na Suíça me perguntaram, nossa, mas esse nível de fratura, vocês estão em guerra civil no seu país? Não, não era obrigatoriedade do cinto e do capacete. Então, hoje em dia, o trauma de face tem um outro aspecto. Ele é um trauma de alto impacto. Então, não existe mais nem classificações de fraturas, elas são fraturas panfaciais, ou seja, fratura da testa à mandíbula e quando sobrevive, aí sim, primeiro atendimento feito pelo plantonista, que aí sim, se houver necessidade, primeiro tem que salvar o paciente. Então, a emergência é feita pelo médico. E tirou do perigo, deu o suporte básico de vida, aí sim vem o bucomaxilo para tratar essas lesões decorrentes do acidente. O senhor me remete agora, o cinto de segurança foi iniciativa do vereador Murilo Antunes Alves, jornalista quando vereador, tal. Com muita discussão, ele conseguiu a obrigatoriedade do cinto, primeiro em São Paulo, depois foi uma lei, se tornou uma lei nacional. Mas agora o senhor chama a atenção, foi muito difícil conscientizar as pessoas, não, mas as autoridades da obrigatoriedade do capacete para quem anda de moto? Na realidade, foi uma necessidade porque o alto índice de fratura de face onerava muito o sistema público. E nem sempre... Mas político não está preocupado com isso? Não, político não. Mas as fraturas, inclusive, nessa mesma época que o senhor cita... A preocupação de vocês é outra. Não, política, não vamos entrar nessa sim, pauta, sim. porque aí acho que precisa de psiquiatra e outras coisas. Mas, inclusive aqui em São Paulo, quem é dessa época sabe que a gente tinha os táxis, que eram Fusca, né? E eles tinham lá a capelinha, né? E não tinha o banco da frente. Então, aqui em São Paulo era comum a fratura capelinha. O cidadão saía do banco de trás, o passageiro, e aonde ele ia? Na capelinha, que era o taxímetro. E aí fraturava frontal, órbita, maxila e mandíbula. E ficou chamado, e a gente fez um trabalho só sobre fraturas tipo capelinha. Então, você vê, o cinto de segurança e o banco da frente, então, minimizou muito. Hoje, fratura de face, pode-se dizer que já é um advento muito reduzido nos hospitais, inclusive nos de referência. Como toda quarta-feira, nosso contato com o Dr. Nelson Letísio, que é cirurgião plástico. Dr. Letísio, boa tarde. Boa tarde, Jacopé. Como você está? Tudo em paz. Tudo em Dr. ordem? Letísio, Alô? busca de adolescentes por cirurgias plásticas. Há um aumento nesse item, Dr. Letísio, por favor? Jacopé, você poderia repetir a pergunta? Ficou meio com eco. Dr. Letísio, um estudo recente mostra que a moda das selfies
tem feito com que adolescentes se preocupem mais com aparência e procurem cirurgia plástica? Com certeza, Zancopé. Veja, o que você está falando do selfie é realmente a maior exposição. Hoje em dia, as pessoas se expõem muito, né, Zancopé? Elas vão ao restaurante, fotografam o prato que está comendo, vão a um lugar de praia bonito, fotografa a praia e distribui para os amigos. Isso suscita que as pessoas que veem essas fotos comentem das fotos. Então, essa, vamos dizer, moda, esse comportamento de compartilhar, para compartilhar as imagens, suscita mais comentários. Então, é uma menina que tem o nariz um pouco avantajado e começa a mostrar a foto dela para os amigos. Aí um amigo fala, nossa, o nariz dela é meio grande, a orelha dela é um pouco grande, o olho está caído, ela tem bolsa palpebral. Então, realmente, isso faz com que as pessoas começam a se perceber mais. Porque muitas vezes, acontecia com a gente, nós já somos de uma geração bem mais antiga, sou jurássico já, e então a gente não tinha isso, a gente via a foto da gente, quando a gente ia em um estúdio de fotografia, alguém fotografava, 3, 4 dias depois ia buscar foto, e aí a gente se via. Não aquela visão tridimensional que um vê no outro, a gente se vê ao espelho. Então, isso faz com que as pessoas se examinem mais, se compartilhem, falam, não, eu sou bochechuda, tenho um papinho, eu tenho... Então, realmente, e esse pessoal mais jovem, eles buscam mais isso. E acaba fazendo isso. E outra coisa, Zacopé, o bullying, atual bullying, né? Então, você tem aquela menina... quantos anos tem essa menina? Então, eu estou fazendo uma cirurgia de uma menina de nariz de 14 anos de idade. O que acontece? É um nariz grande, com uma região mentoniana um pouco grande, e o que acontece? Ela está acanhada de ir à escola, porque ela chega na escola, o pessoal dá o pé como se fosse dar o pé louro. Então, é muito desagradável dar o pé. Então, você pode causar um trauma psicológico numa paciente dessa, que vai ser difícil a reversão. Então, existe um bom senso, Zancopé. E realmente, você pega a orelha em abano, a gente operava com 6 anos, a gente agora opera com 5. Essa menina de nariz, há 10 anos atrás, 14 anos, nem pensava, vamos deixar ela esperar 16. Mas hoje o tempo é muito rápido, as coisas são muito rápidas. Imagina quantas fotografias essa menina vai tirar dos 14 aos 16 anos. Quantas vezes ela vai se ver com o nariz grande, quantas vezes ela vai se chatear com a própria imagem. Então é mais ou menos por aí, um bom senso, Zancopé. Um bom senso. E se você faz uma coisa dentro de um bom senso, sempre pensando que existe uma pessoa atrás daquele nariz, entende? Atrás daquela orelha em abano. Então, se você respeitar isso e usar uma técnica adequada para cada paciente, eu acho que é muito interessante. A cirurgia plástica tem muito a ajudar, Zancopé. Doutor Letísio, eu agradeço mais uma vez tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde, doutor Nelson. Eu que agradeço. Letísio. Saúde e paz para todos aí, Zancopé. Gente que Fala retornará em instantes. Atenção, este veículo está sendo roubado. Ligue para a nossa central e diga a localização exata desse veículo, porque com o localizador instalado nele vai ser difícil encontrar. Chegou o Bebom, rastreador com tecnologia de telemetria de última geração. Com ele, você sabe exatamente onde estão seus veículos, frota e família. Contrate agora. Acesse www.bebom.com.br. Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet.
Alô, amigos, eu sou o Zancopé Simões. Acompanhe Gente que Fala de segunda a sexta-feira ao meio-dia pela AltV, www.altv.com.br, a sua TV da internet, e na rádio Trianon, AM 740 São Paulo. Programa Gente que Fala, com as principais manchetes do dia, informação, prestação de serviço e tudo o que acontece no Brasil e no mundo pela ótica de convidados sempre muito especiais que proporcionam a oportunidade de conhecer as várias faces da notícia. Gente que Fala, de segunda a sexta-feira, meio-dia. Espero você. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na AltV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na AltV. Você está conosco no Gente que Fala pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos 11h30 da noite, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Nosso telefone é à sua disposição, 5052-6622. Conosco hoje, cirurgião dentista, Dr. Fernando Davanzo, a neurologista doutora Célia Wessler, o cirurgião de cabeça e pescoço doutor Marco Cuxa e ainda o otorrinolaringologista doutor Perbois Lacerda Sampaio. O senhor machuca. Palavrão, hein? Eu já me complico com os nomes aí, com as especialidades. Tem o Souza, Silva, Santos. Doutor Perbois, o senhor me surpreende. Eu estou aqui com um CD, o senhor não canta, o senhor canta? Não, canto só em casa, no banheiro, sou um bom cantor de banheiro. Canto Chão, Dedé Paraíso. Por quê? Turma do O senhor é autor, ele é meu parceiro. O senhor é autor das músicas, eu componho com ele. Dedé Paraíso é um cantor fantástico e um compositor fantástico de música. O senhor contribui com as letras? Mais as letras. Mas se entoa também? Eu ajudo um pouquinho, assim, quando não tem ninguém olhando. ouvindo. E o livro Felicidade, Medicamento Controlado para a Alma. O CD é só para a Zenilda, se apossou dele. Um amigo rico fez 10.000 cópias e distribuiu com os amigos. Não tem a venda. Bastante amigos. 10 mil amigos é uma relação.
E este Felicidade, medicamento controlado pela alma, o senhor o distribui ou está em acesso? Ele vai para as escolas públicas, é um sonho nosso e um bocado de amigo está ajudando, fizeram 20.000 cópias para mandar para as escolas públicas. Eu sou aluno público, meu pai só pagou 1 ano da minha educação. Desde o primário até a pós-graduação na USP, foi o povo que pagou. Então, eu tento, ao máximo, tentar dizer muito obrigado. E esse livro é uma tentativa disso. Quais são os 4 inimigos do homem? O senhor quer que eu ajude? Os 3 pés do tamboretinho que a gente se equilibra em cima, quer dizer, o líder, principalmente, na realidade, isso aí é sobre liderança. Liderar como? Quem é que lidera? O que é o líder? Como é que a gente faz? Qual é o retrato dele? A construção dele? Ele tem que ser um indivíduo do seu tempo. Ele tem que saber para onde é que o vento está soprando, o que é que está acontecendo com a Europa, o que é que está acontecendo no Brasil, com os empregos, com o trânsito. Em suma, ele tem que estar antenado com o seu tempo. Ele tem que ser feliz. Uma pessoa infeliz é um câncer. Ele não é equipe, ele estraga tudo. Então, pronto, eu mando para vocês. É um câncer inoperável. Uma pessoa infeliz, ela contagia uma equipe inteira e acaba com tudo. E ele tem que ser uma pessoa criativa. Criatividade é aprendível também, é estudável. Então, esse livrinho é o resumo de todas as conferências que a gente pediu para o nosso grupo, dos grandes especialistas da USP, e eu só fui o intérprete e fiz o resumo, que não passasse de 4 minutos de leitura, que é o que você pode ler no metrô, você pode ler até no farol de trânsito, aqui em São Paulo dá para ler. Então, é um livro que você não precisa ler do começo ao fim, ler do meio para trás, do meio para frente. Escolhe aquele dia o que é que você quer conversar com teu filho, que aí tem mais ou menos super resumidinhos. É quando o senhor colocou aqui os 4 inimigos do homem: medo, clareza, poder e velhice. O único que você não pode vencer é a velhice. Os outros você pode aprender a brigar com eles. Com a velhice não tem jeito? Não tem jeito, que ela vai vir. Mas você será um velho mais feliz e viverá mais intensamente. Doutora, agora, o medo, se você não superar o primeiro, adeus. Você não tem nem direito de ter os outros inimigos. Você já foi vencido aí e acabou. Está morto. Um indivíduo medroso, tire da sua equipe, que ele é um câncer. Então, a criatividade é aprendível e assim vai. Doutora Célia, por que grandes momentos perdidos por crises de enxaqueca? A senhora fez referência há instantes sobre essa dor que pode provocar reações terríveis no cidadão. A enxaqueca ganha? A pior dor é essa que eu falei, que é a cefaleia em salvas. Mas ela é uma dor sazonal que acontece. A enxaqueca é muito mais frequente, é bem incapacitante. Então, nós falamos que ela interrompe a vida. Não no sentido... Aqueles momentos bons. Uma mãe que tem uma reunião na escola do filho, por causa de uma dor de cabeça muito forte, ela perde de ir nessa reunião. Aquele executivo que está numa reunião importante, ele tem que sair. Nós falamos que o enxaquecoso é considerado um chato. Que eles falam, vamos convidar o Pedro para... não, aquele vive com dor de cabeça, vai querer vir embora mais cedo, não vai querer beber, tudo faz mal para ele. Não vamos chamar o Pedro. Então, é considerado um chato, a família toda sofre com aquele paciente que tem enxaqueca. Então, é por isso que ele fala, interrompe bons momentos da vida, não só para o trabalho, como para o lazer. Eu até falo que a enxaqueca, falando da enxaqueca agora, sim, ela atrapalha a vida profissional, social e conjugal. Tem cura? Algumas depende do tempo de história de enxaqueca. Quanto mais cedo ele procurar o tratamento, ele pode ter cura, sim. Porque eu faço a pergunta para a senhora, porque conheço várias pessoas com enxaqueca e a reclamação diz, isso não tem jeito, eu tenho que conviver com a enxaqueca. É essa palavra que nós tentamos apagar, porque o paciente chega assim, mas eu já fui no médico, ele falou que eu tenho enxaqueca e tenho que conviver com... Fala para a senhora que muitas já foi ao vezes, muitas vezes, a gente fala assim, você pode ter uma cura medicamentosa. Porque, na verdade, qualquer um de nós todos aqui, o que nós queremos não é curar o paciente. Claro, todo mundo quer curar, mas o mais importante para nós é dar uma qualidade de vida para esse paciente. Que ele possa ter felicidade, que ele possa ir nas festas. Então, às vezes, essa cura medicamentosa seria como aquele diabético que toma um remédio todos os dias,
o cardíaco, o paciente que tem problema de tireoide, ele vai ter que tomar não o analgésico, o tratamento preventivo todos os dias, uma dose pequena, para não ter as dores. E se ela aparecer, que ela vai aparecer, mas muito mais esporadicamente, nós vamos indicar a medicação apropriada para aquela crise. Não é qualquer remédio que ele vai usar para dor de cabeça. E quando aquele paciente, aí o Zancopé vai lá, a senhora não tem a solução para ele, eu desapareço. Eu prefiro mudar de médico do que seguir o tratamento. Ele volta. Todo paciente, ontem eu ainda atendi uma paciente que há 10 anos não aparecia. Ela falou, fui para outros, eu traí, mas eu fui para um que atende o plano de saúde, mas agora eu não estou bem, eu voltei para ver se a senhora me ajuda, porque eu não vou esquecer, porque eu sempre falo para o meu paciente, não desista de mim, que eu não vou desistir de você. Eu não prometo acertar na primeira vez, não é fácil. Sim. Tratar dor de cabeça não é fácil. Doutor Fernando, o que é o programa Mais Saber? Certo. O programa Mais Saber é uma iniciativa do qual eu coordeno de levar o conhecimento dentro da nossa especialidade de cirurgia bucomaxilofacial aos diversos especialistas espalhados pelo Brasil que não têm acesso à informação. Normalmente, esse especialista vem para um grande centro, se forma e depois volta para a sua região de origem. E ele fica um pouco tolhido da informação, porque hoje as informações estão dentro, normalmente, da universidade. Então, a ideia do Mais Saber, desse programa, é colocar numa base de um custo muito barato esse ensino à distância, onde o profissional vai ter acesso a vários assuntos, que começa com o trauma de face, que passa pela cirurgia ortognática e que culmina com o tratamento da síndrome da apneia obstrutiva do sono com cirurgia ortognática. E tudo isso com acesso direto ao autor daquela plataforma, do profissional que executou aquela aula. Com isso, a nossa ideia é democratizar um pouco o saber, porque as especialidades não se falam, é uma coisa complexa, e muito do que se produz fica no intramuro das universidades e das grandes instituições. Doutor Fernando, nós temos a cultura de ensino presencial. E quando o senhor fala em ensino à distância, é muito difícil quebrar essa barreira. Muito difícil, mas é uma tecnologia usada mundialmente, porque se nós temos o WhatsApp, a internet, o Google, que traz a informação instantânea, por que não levar a informação instantânea a um profissional de saúde para um diagnóstico mais qualificado? Para saber diferenciar o que é um câncer, o que é uma patologia não cancerosa, o que é uma apneia obstrutiva do sono, que pode ser tratada com cirurgia ortognática. Um dado interessante, 75% a 85% da população de São Paulo ronca, e dessas, 33% tem apneia obstrutiva do sono. E se o nosso paciente não se adapta ao CPAP, que é a máscara que ele vai ligar lá na tomada para dormir, nós temos o recurso da cirurgia ortognática, porque é exaustivamente publicado. A Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, nos deu uma base muito forte em pesquisas sobre deformidade de face e apneia do sono. Ou seja, hoje o cirurgião dentista tem como identificar essa patologia e encaminhar. Se ele for especialista, ele pode até resolver. Mas é multidisciplinar. Por isso, o ensino... Só um comentário. Essa má qualidade do sono é um dos gatilhos importantíssimos para as dores de cabeça. O paciente que não dorme bem... Para tudo. Para a memória. Para a memória é muito importante também. Se ele não dorme bem, para a felicidade também. E esse índice em pacientes não obesos, né? Tratamos de jovens com apneia do sono. Pelo simples fato jovens. Temos pacientes que usam CPAP aos 21 anos, porque tem a maxila e a mandíbula retruídas. Então, durante o dia, ele ainda tem o espaço aéreo útil. Quando ele deita, aí a caixa óssea de maxila e mandíbula é retruída. Então, ela vai estreitar a hipofaringe, a orofaringe e acaba com os episódios de apneia. Doutora Célia, tem uma idade que alguém possa já apresentar sintomas de enxaqueca? Uma idade mínima? A partir dessa idade... Desde a infância, desde 2, 3 anos, a criança que está com enxaqueca, involuntariamente, ela para de fazer, ela fala que está doendo a cabecinha. Às vezes as pessoas não valorizam, porque a mãe, geralmente, é uma enxaquecosa, acham que está imitando, mas essa criança, involuntariamente, procura um lugar silencioso, com pouca luz e pouco barulho.
E na criança, geralmente, se ela dorme, essa dor passa. Mas já tem que chamar atenção que tem que acreditar na dor de cabeça. Na pré-escola é muito comum a criança ter dor de cabeça e atribuírem que ela não está querendo ir para a aula, está querendo manha, mas já tem, desde muito cedo. Doutor Marco, quando se fala em tireoide, as pessoas que têm problemas com tireoide, têm sintomas específicos que se possa entender que tem que procurar um especialista, tem que procurar um médico? Os sintomas, tem duas fases da tireoide, que se é quando ela funciona mais... Ou ela o funciona... hipo ou hiper? A mais é o hiper, a menos é o hipo. Sim. O hipo está ligado a um aumento de peso, alteração da pele, a pele fica mais seca, queda de cabelo, de pelos em geral, depressão, a pessoa acaba ficando letárgica, quer dizer, ela muito cansada o tempo todo. Passando para uma pessoa com mais de 30 anos, com essas queixas, você tem que levar em conta isso daí. Ou o hipertireoidismo, que é o aumento da função. É uma pessoa agitada, que pode ter o olho sobressaltado, tremores nas mãos, pode ter dor de cabeça, também pode ter uma ansiedade muito grande e o disparo do coração. Por isso que a minha especialidade só pego para tratar. Mas ela foi descoberta quem? Foi um cardiologista, neurologista, um ginecologista ou endocrinologista. Então, essas duas fases. Mas o mais comum... O senhor é o ponto final? Eu sou o ponto final, porque eles falam, quando chega para nós, assim, eu vou, opera ou não opera? Sim. E o que tem é que essas pessoas, também a maior parte não tem nada. É aquele exame que foi pedido de ultrassom, descobre um nódulo e vem. 90% das pessoas não têm sintomas com nódulo de tireoide, nada. É silencioso. O autoexame, que é você engolir um copo d'água, examinar e ver se tem um caroço que sobe, é só para um nódulo maior que 2 centímetros. Um nódulo pequeno não é observado. E a maior incidência no mundo hoje é do microcarcinoma. Por quê? Você faz mais exames, tem programas da saúde sério, né, fora do Brasil, né? Sim. E nesse programa da saúde, se você tem medidas do médico de saúde da família, a partir de tal idade, 35 anos, toda mulher vai fazer um ultrassom a cada 5 anos. A partir dos 45, 50 anos, o homem também, que é a faixa mais propensa a ter, faz ultrassonografia. Exames hormonais a partir dos 30 anos, anualmente. Quer dizer, você vai descobrindo e prevenindo. Porque se você deixar um doente hipotireoideu evoluir muito, ele pode ter problemas cardíacos sérios e você tinha tratado com comprimidinho. Ao lado contrário, também o hipertireoidismo. Cada ano que você funciona mais a tireoide, você perde 5 anos na sua sobrevida, porque você perde massa cardíaca. Então, quer dizer, são medidas simples, baratas, que solucionariam o problema, mas... Se eu falar para o senhor de prevenção, o senhor vai dizer que todas aquelas coisas boas da vida não podem ser feitas? Para tireoide, pode fazer todas as coisas. A única, ele não tem problema com nada. Inclusive, falando sobre alimentação, da tireoide você não pode ingerir excesso de sal. Mas por quê? Tem muito iodo, e esse iodo pode causar uma inflamação na tireoide, e esse doente desenvolveu um hipotireoidismo. Se você não ingerir muito sal, você está prevenindo a hipertensão, está prevenindo outros problemas renais. E uma coisa simples que todo mundo fazer, apesar que está muito caro, né? Mas é a castanha do Pará. É cara aqui, mas barata lá. Tanto é que a castanha Passagem é que é cara. Também. Aqui é mais caro que ir para Nova York hoje em dia. 1.400 você vai para Nova York, 1.500 você está indo para Belém. E na merenda escolar do Pará tem farinha de castanha do Pará. E aquela castanha tem selênio, que você vê nessa Centrum da vida, essas vitaminas. E o selênio é um protetor da tireoide. Não em doses altas, tanto é que 2 castanhas de Pará é o suficiente por dia para você ter sua dose de selênio. E com isso daí você consegue fazer uma prevenção da doença da tireoide. Doutor Perbois, estou reservando o senhor para o finalzinho aqui do nosso Gente que Fala, porque quando estava vindo para cá, aqui na República do Líbano, passou um carro com um som maravilhoso, aquele som fantástico. Para todos ouvirem. Candidato a surdo dentro. O senhor sempre faz referência Não, a isso. Acho importante. O Brasil está precisando acordar. Isso é uma calamidade pública muito severa, maior do que nós todos pensamos. Então, é moda você impressionar as menininhas. A cidade do interior, lá da Amazônia, do Belém do Pará, de qualquer lugar do Brasil, uma cidadezinha miudinha, passa um menino
com um carrinho qualquer, ou até em moto, às vezes tem aqui atrás, bicicleta. Então, assim, ele será um surdo que nós vamos pagar para ele. Ele tem direito a um aparelho que custa 6 a 8 mil reais, em média. Ele vai ter um zumbido que ele vai ficar quase inútil, porque ele vai ter aquele apito dentro da cabeça o dia inteiro. Ele vai ficar meio assim. Nada a ver com cefaleia. Não, acho que vai por aí também. Não, cefaleia é o outro estágio. Então, esse surdo, a gente tem pessoas de 18 a 19, 20 anos, trabalhando numa firma com perda auditiva severa já, porque ele tem no carro dele 90 ou a 100 ou até 110 decibéis dentro do carro, que é uma turbina de avião. Isso é um crime, é um problema de saúde pública grave. As autoridades têm que, pelo amor de Deus, fazer alguma coisa. A gente recebe esse doente com zumbido, com perda auditiva, com 20 anos de idade. Isso é triste, é uma vida perdida para o futuro, implante coclear, que é um aparelho caro, e assim por diante. E isso vai pesar no bolso do brasileiro. Fora a vida dele, coitado, que isso é uma ignorância, e as autoridades não estão levando isso a sério. Não multam um carro porque tem alguma irregularidade, porque estaciona errado. Por que é que não pode corrigir também, procurar esses carros com esse som louco e dizer, olha, você não pode fazer isso, porque você vai ficar doente e o seu vizinho também não tem nada com isso. E, no entanto, está lá o batidão, então. Então, olha, o otorrino recebe o zumbido e a perda auditiva numa velocidade absurda hoje. Doutor Perbois, o endereço que se possa entrar em contato com o senhor? Alameda Santos, tecnicamente, meu nome, Perbois, né, Perbois, @clinicafacial, com 2 Ls.com.br. É sempre muito bom tê-lo aqui no nosso Gente que Fala. Eu que fico feliz em vê-los. Doutor Marco Cuxa, uma forma de entrar em contato com o senhor, algum endereço? Meu e-mail é ccp, cirurgia de cabeça e pescoço, .cuxer@uol.com.br. Agradeço a tua gentileza de ter participado do Gente que Fala. Doutor Fernando Davanzo, da mesma forma, algum endereço que possa... Sim, pode acessar www.maissaber.com.br. Que é o programa que é o o senhor está programa coordenando. de educação à distância. Grato por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade. Doutora Célia Roesler, algum endereço que se possa entrar em contato com a senhora? Pode acessar também o site, o neuromédica, @neuromédica.com.br. Algum endereço que não dê dor de cabeça para acessá-la? É verdade. Grato por ter vindo ao Gente que Fala. Prazer foi meu. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha, diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV, Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira, Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.